Programa Encontro Saudável. Oferecimento Abratio Móveis, Romanza Planejados e Sierra Garden. Um novo conceito em móveis e decorações. E by Denis Salão. Profissionalismo e tradição na arte da beleza e bem-estar. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Saudável dessa semana, onde vamos chamar a atenção para a saúde dos olhos. Você tem cuidado da sua visão? Tem ido com frequência ao consultório do oftalmologista? Fique ligado, assuntos como este vão ser debatidos durante o programa. E você vai saber também como foi a segunda edição do DIGESUL 2015, evento científico que aconteceu em Foz do Iguaçu. E aqui de Cascavel houve a transmissão ao vivo dos exames. É agora, está começando o seu programa que fala sobre saúde. O Encontro Saudável dessa semana fala sobre saúde dos olhos. E quem está conosco no estúdio para falar sobre isso é o médico oftalmologista Dr. André Luiz Rimauari. Tudo bem, Dr. André? Ótimo. Que bom que o senhor pode estar conosco. Eu sei que a sua agenda é lotada, mas é importante que a população tenha conhecimento sobre qualquer tipo de doença que possa afetar de uma forma mais grave a saúde dos olhos. Quais são as doenças mais comuns que atingem a visão, doutor André? Bom, as doenças mais comumente encontradas no consultório médico, oftalmológico, seriam as doenças externas oculares, principalmente as blefarites, que são as inflamações palpebrais, as conjuntivites, os lacrimejamentos, né? E as doenças que comumente afetam a visão, geralmente o que a gente mais pega é catarata, as doenças causadas pela retinopatia diabética e o glaucoma. Então, assim, se o oftalmologista, eu costumo dizer, para o oftalmologista que é iniciante de carreira, se ele souber um pouquinho geral das doenças externas, ele souber tratar o glaucoma inicial, entender um pouco de oftalmologia na parte de retinopatia diabética e glaucoma, ele vai tratar uma grande parte das doenças oftalmológicas bem. Olha, perfeito. E o senhor comentou aí a respeito dessas doenças. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito de cada uma e se existe alguma associação entre glaucoma e catarata, que é o que a gente sempre ouve falar. Não existe muito uma relação, na verdade, entre o glaucoma e a catarata. Existe um tipo de catarata, alguns tipos de catarata, que pode realmente levar a pressões intraoculares elevadas, mas elas são raras, né? E o glaucoma já é uma doença mais a nível de nervo, entendeu? Então, assim, é um nervo óptico, é um nervo óptico que ele vai perdendo a vitalidade com o tempo, que a gente chama de apoptose, ele começa a sofrer perda de fibras nervosas. E isso pode acontecer pela pressão alta nos olhos ou pelo próprio metabolismo do nervo óptico em si, né? Vascularização, etc. Certo. Entendeu? Já a catarata, não. A catarata é a simples opacidade de uma lente que tem dentro do olho. Por exemplo, a gente tem isso aqui é uma metade de um olho, né? É um desenho esquemático apenas de um olho, é uma ilustração. E o cristalino, que é uma lente que tem acessória dentro do olho, que ela fica atrás da menina dos olhos, durante a vida, o envelhecimento dela ou outra causa, como trauma, metabólicos, etc., ele vai perdendo a transparência, o que a gente chama de opacificação. Bom, e essa catarata ela pode ser resolvida somente cirurgicamente, só que algumas cataratas não há necessidade de operar, porque a opacidade pode ser em qualquer, vamos dizer assim, grau. Ela pode ser simplesmente uma opacidade periférica, ele pode ser uma opacidade só central, que geralmente são as que mais causam perda de visão. Ela pode ser uma opacidade posterior, anterior. Então, qualquer opacidade que seja ela dentro desse cristalino, significa catarata.
E é normal acontecer, a gente sabe que isso em função do envelhecimento, mas eu li qualquer coisa a respeito que a incidência entre jovens e crianças até estava aumentando. Então, quer dizer, não é tão absurdo assim falar que um jovem, que uma criança esteja Na verdade, com catarata. não é comum você ter uma catarata de jovem. Uhum. A catarata senil, que é a catarata que ocorre, começa a ter uma porcentagem a partir dos 40 anos, geralmente. Sei. Elas são uma catarata que todo mundo vai ter. Uhum. Então, independente de ser eu, ou ser você, ou ser a população geral, todo mundo vai ter catarata um dia. Então, todos nós somos fardados a ter que operar nossa catarata um dia. Porém, existem cataratas especiais, causadas, por exemplo, por trauma. O cristalino perde opacidade por trauma. Existe catarata, vamos dizer assim, do recém-nascido, causada por doenças metabólicas do recém-nascidos. Uhum. Existe cataratas metabólicas causada por diabetes, outras doenças metabólicas também. E existe catarata causada até por choque elétrico, pra você ter uma ideia. Puxa Então, vida, né? Isso realmente qualquer tá lá. opacidade que ocorra no cristalino é chamado catarata. Tem uma doença que acho que esse é um conjunto de inflamações, eu acho, uveites. Ah. O que são as uveites? Tá que é bom. uma coisa bastante comum também, né? Uveite vem da palavra úvea, né? Ite de inflamação. Então, úvea significa a parte vascularizada do olho, né? Porque ela é a parte roxa, a parte que tem formato, assim, coloração úvea, né? Então, assim, todas as doenças que afetam essa parte vascular, como vasculites, afetam essa área. Então, são doenças que afetam mais a parte vascular do olho em si, não da retina, né? Mas a parte vascular que vasculariza por dentro do olho, que consiste a coroide, a íris, o corpo ciliar. Todas essas doenças que causam inflamação nessa área são chamadas uveites. E essas doenças, quando não tratadas, elas podem levar à cegueira? Porque tem um dado da Organização Mundial de Saúde que diz que a cada 5 segundos, olha gente, 5 segundos, uma pessoa perde a visão no planeta, né? No mundo todo isso. Esse tipo de doença, quando não é tratada, pode levar à cegueira, doutora? As uveites, elas geralmente são muito graves. Uhum. A maioria delas, graças a Deus, são doenças autolimitadas e de tratamento rápido. Uhum. Porém, algumas delas podem levar à cegueira mesmo com o tratamento adequado. Elas são, toda e qualquer uveíte, a princípio, deve se tratar como um quadro grave. Mesmo elas, às vezes, sendo autolimitado, podendo ter um tratamento rápido, seguro, prático, vamos dizer assim. Porém, se não tratadas, elas podem evoluir para um quadro gravíssimo, como catarata, vamos dizer, a íris cola todo na cristalina, formando o que a gente chama de seclusão pupilar, que é sinéquias, que no cristalinos, que são aderências. São detalhes, né? Meu Deus, gente. A gente então, acha assim, as uveites devem ser sempre tratadas como casos graves, independente de qual seja a causa. E é comum acontecer em crianças também, É comum acontecer em crianças. Muitas das vezes a gente já chega em casos em que o paciente já chega com o olho atrofiado, o olho murcho, vamos dizer assim, popularmente falando, né? Por causa de uma uveite maltratada. E esse tipo de situação é prevenível? É possível fazer a prevenção ou tem que ser através da visita regular ao oftalmologista? É possível sim haver prevenção. É que muitas das pessoas ligam muito por fator incômodo. Tudo que incomoda e dói e irrita, né, é o pior. Mas nem sempre é assim, né? Porque tem causas de inflamações oculares que simplesmente causam um borramento, visão estranha, e elas começam bem simples no começo. São quase silenciosas. E sem sensações de dor, de ardência, né? Então, assim, eu costumo dizer que dor em si não significa que seja grave, mas dor com baixa de visão, até que se prove o contrário, é uma emergência oftalmológica. Entendeu? Certo. E o diagnóstico correto, aliado a um tratamento adequado, é o suficiente para assegurar a saúde da visão, doutor André? Em quase 99% dos casos. Ou se seja, você tiver, é um número muito grande. É um número muito grande. A maioria dos casos são totalmente tratáveis. Vamos dizer assim, em todos os casos, todas as áreas médicas, existem casos que a gente, infelizmente, mesmo com tratamento, elas cursam com prognóstico ruim. Porém, perto de 99% de quase todas das doenças oftalmológicas são controláveis, né, a ponto de se evitar a cegueira ou totalmente curáveis.
Criança, com qual idade os pais devem começar a levar ao oftalmologista? Não, o oftalmologista se deve levar desde o nascimento. Na verdade, Para existe... quem acha que é só em idade escolar, Não. então, dado errado. Há um dado totalmente errado, porque existem doenças desde o nascimento, deve-se fazer o teste do olhinho, melhorado ainda com uma fundoscopia, porque só o teste do olhinho seria o básico do básico, só para as doenças severas, né? E, teoricamente, tem que se levar... Na prática não acontece, mas o ideal seria poder levar sempre, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada, no máximo, 2 anos, tem que se passar no oftalmologista. Tá certo. Doutor André, a gente tem uma enquete que foi feita, o Fernando foi às ruas de Cascavel e fez uma enquete para saber se o cascavelense está preocupado com a saúde dos olhos. E a gente confere o resultado agora. Acompanhe. Com qual frequência você vai ao oftalmologista? Vai de 6 em 6 meses? Vai de ano em ano? Olha, eu sou de Rondônia, eu não moro aqui, mas todo ano faço check-up. Eu mesmo vou. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Não espera ter nenhum problema para ir ao oftalmologista? Não, porque eu já tenho problema, então eu procuro uma vez por ano. Aqui eu faço meu exame periódico todo ano, 2 vezes, sempre. Então, sempre em dias. Não, a gente não tem que esperar, né? Tem que ir antes. Manutenção, check-up todo ano, tem que ser todo ano. Tá aí, ó. As pessoas estão dizendo que vão com certa regularidade ao oftalmologista, doutor André. É essa regularidade mesmo? Qual é o prazo ideal? Bom, se eu falasse como o ideal, o que seria certo, correto, o ideal seria todo ano. Porém, existem casos, vamos dizer assim, não tendo uma hipocrisia em cima, em que se a pessoa tem uma visão sempre normal, o exame dela, oftalmológico dela é normal, eu não condenaria ela por faltar um ano ou outro. Mas assim, se eu colocasse no papel o que seria ideal, lógico, seria ideal todo ano. Como seria o ideal todo ano a gente avaliar nosso coração depois dos 40, 50 anos? Exatamente. Não é? Fazer o check-up completo. Com certeza. Tá certo. Para finalizar, doutor André, a questão da cirurgia de catarata. Quem faz a cirurgia achando que não vai precisar mais do óculos, é correto isso? É verdadeiro ou não? Em uma parte é. A cirurgia de catarata, antigamente, ela era feita apenas retirando o cristalino, não existia a tal da lente intraocular. Certo. De uns anos para cá, esse mercado de lente intraocular cresceu tanto que na área médica hoje são poucas as áreas que têm o maior investimento em termos financeiros do que o mercado de lentes intraoculares. E na época que eu estava fazendo a minha residência, em 2004, foi considerado o número 1. A que mais se gastava na saúde era o mercado de lentes, do desenvolvimento dessas lentes intraoculares. Como o desenvolvimento dessas lentes intraoculares foi fantástico, o que acontece é o seguinte: a cirurgia de catarata ela não é feita para tirar o óculos. A cirurgia de catarata ela é feita para tirar uma opacidade que é existente no cristalino, que é uma lente transparente dentro do olho. Certo. Porém, o cálculo dessas lentes que vão dentro do olho, hoje em dia, antigamente eram ultrassônicos, hoje em dia chegaram ao ponto de ser óticos. Esses cálculos, na maioria das pessoas que não têm aberrações nem nada, esses cálculos são muito perfeitos. Então, quando a gente troca essa lente do cristalino, como consequência, a maioria, se não tiver nenhum astigmatismo muito grande, que não precise de uma lente especial ou alguma coisa, alguma cirurgia a mais, a maioria acaba deixando o óculos para longe, pelo menos. Certo. É o que acontece. Não que a cirurgia tenha sido desenvolvida para tirar o óculos, mas como ela foi desenvolvida, assim, como ela tem uma sofisticação tão grande hoje, existem médicos que se sujeitam a fazer essa cirurgia como chamado catarata refrativa, que é uma cirurgia feita de catarata antecipado com a intenção de tirar o óculos, sim. Então, realmente, ela existe, essa cirurgia para tirar o óculos dentro da catarata. Mas daí ela é feita para isso, você entendeu? Tem um fim específico. Tem um fim específico. No geral, a cirurgia de catarata não é feita para tirar o óculos, ela é feita para tirar uma opacidade que tem dentro do lente. Para resolver o problema, né? Isso, para resolver a doença. Tá certo. Doutor André, muito obrigada por estar conosco no Encontro Saudável dessa semana. Um grande abraço aí, sucesso no seu trabalho. Obrigado.
E para você que está nos acompanhando, a gente vai para um rápido break. Na volta tem mais assunto para falar sobre saúde dos olhos e também a cobertura do DIGESU, segunda edição, versão 2015, que aconteceu em Foz do Iguaçu e teve transmissão ao vivo dos exames aqui em Cascavel. É daqui a pouquinho, até já. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como escolas e universidades. Uma campanha da TV Medicina e Saúde. Estamos de volta. O Encontro Saudável dessa semana está falando sobre saúde dos olhos. Você já ouviu falar em catarata? Pois é, segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, cerca de 40 milhões de pessoas serão vítimas dessa doença. Catarata é a pacificação da lente natural que nós temos dentro do olho, que é o cristalino. É uma lente bem transparente e maleável, que com o tempo vai sofrendo um processo de esclerose. Ela vai ficando rígida, esbranquiçada e se torna amarelada. Essa lente impede que a luz entre no olho da maneira adequada. Então ela o pacifica, deixa a visão nublada, como se tivesse uma névoa na frente do olho. Os problemas que atingem a visão avançam rapidamente com o passar dos anos. Mas será que somente a idade influencia nesse processo? A catarata mais comum é a catarata senil, tá? Que é ocasionada pela idade. Com o tempo, essa lente vai sofrendo a degeneração das proteínas que a compõem. Por isso, a catarata senil mais comum, né? A do idoso. Mas você pode ter uma criança que nasce com uma catarata congênita, por causa de uma infecção ou uma malformação intrauterina, aí ela já nasce com o cristalino opacificado. Ou uma pessoa que sofreu uma irradiação por raios-x, ou muita exposição solar, vai adiantar o processo de degradação das proteínas do cristalino. Então são situações que podem acontecer, um trauma, ou uma infecção intraocular na adolescência, por exemplo, e levam o adolescente a desenvolver uma catarata. Dr. José Henrique fala sobre o tratamento da doença de catarata. A catarata ela não tem um tratamento clínico. Você pode acompanhar a doença até que ela chegue num estágio em que esteja ideal para a cirurgia, tá? Só a remoção do cristalino com a substituição dele por uma lente artificial é que promove a cura da catarata. O especialista comenta a respeito da associação que o glaucoma pode ter com a doença de catarata. Existe o glaucoma ocasionado pela catarata ou pela intumescência excessiva do cristalino, é um aumento muito grande dele, que vai causar um fechamento da região de drenagem do olho e o glaucoma, ou pela liberação das proteínas de dentro dele, dentro do olho, ocasionando daí um tipo de glaucoma mais particular, tá? Mas normalmente o glaucoma ele pode acontecer sem a catarata estar concomitantemente associada. Só que o glaucoma é uma doença senil também. Também existe o glaucoma congênito, o glaucoma do jovem, mas são mais exceções. O mais comum é a gente observar o glaucoma na senilidade. Como a catarata também aparece na senilidade, eles acabam aparecendo juntos, né? A prevalência do glaucoma é um pouquinho menor, tá? Na catarata todos teremos, mas o glaucoma é quem tem a tendência genética a ter. A tecnologia empregada no diagnóstico de doenças que afetam a visão e em tratamentos oftalmológicos é uma realidade nos dias de hoje. A evolução de equipamentos e técnicas desenvolvidas por médicos especialistas permitem o diagnóstico precoce e resultados cada vez melhores para os pacientes e para os profissionais da área médica. Bom, a catarata, basicamente, o diagnóstico dela é clínico, né? O paciente já chega com uma queixa de esfumaciamento visual, nós detectamos o problema na lâmpada de fenda, que é o microscópio que nós usamos para examinar o olho. Então, clinicamente, você vê a catarata. O glaucoma, ele já tem um diagnóstico um pouco diferente. Você tem que fazer alguns exames. Primeiro, a medida da pressão ocular, estando ou não alterada, é um fator,
né? Não dá para dizer que é glaucoma só por isso. Aí você vai avaliar o fundo do olho do paciente e o nervo óptico dele, e você vai avaliar também a função periférica da visão, com o exame de campo visual, tá? Então, esses 3 são os principais pilares para o diagnóstico do glaucoma. Existem ainda outros exames, a gonioscopia, que é o exame da região de drenagem do líquido intraocular também, que tem que ser feito, a espessura corneana, com a paquimetria, que é outro exame que também entra no diagnóstico. Tá? Então, são vários exames que são necessários para você detectar o glaucoma, firmar o diagnóstico e, com os mesmos exames, seguir o tratamento do paciente. Nós aqui no hospital temos todo o arsenal para fazer o diagnóstico e o acompanhamento do glaucoma, inclusive cirúrgico. Quer participar do programa? Envie suas sugestões para contato@medicinesaude.tv.br. Depois do intervalo, você vai saber as novidades do DigeSul 2015. É daqui a pouquinho, até já! Todos os pais sentem a mesma coisa, que os filhos crescem muito rápido. Pena que as roupinhas deles não, e de repente nenhuma delas, apesar de novas, servem mais. Infelizmente, temos que sair comprando roupas na mesma velocidade do crescimento dos nossos filhos, e haja dinheiro para tudo isso. E quando menos percebemos, juntamos muitas roupas e ficamos sem saber o que fazer, com uma sensação de dó por dar fim a peças praticamente novas. Existem várias coisas que você pode fazer, como guardar, doar para familiares e amigos, ir a um brechó para vender ou até mesmo jogar fora. Mas nem sempre essas opções estão disponíveis, são ecologicamente corretas ou rentáveis. E é para solucionar esses problemas que surge o Retroca, porque seus filhos crescem muito mais rápido que suas roupinhas. No Retroca, você pode comprar roupas em estado praticamente novo, selecionadas a dedo após uma criteriosa inspeção de qualidade, a preços até 80% mais baratos que roupas novas. Você sempre sabe quanto está economizando, pois as peças contêm o preço original estimado ao lado do preço de venda. Se você encontrar este símbolo ao lado da foto, essa é uma peça nova com etiqueta. Se ela tiver um aviso de novidade, acabou de ser incluída no site. Para quem precisa se desfazer de roupas, vender no Retroca também é muito fácil. Você pede a sacola do Retroca online, recebe em casa, enche de roupas que ainda estão novinhas e manda de volta para o Retroca, sendo que todo frete é pago por nós. Ou seja, você economiza tempo, energia e ainda recebe pelas peças. Mas lembre-se, nossa inspeção de qualidade é bastante rigorosa, pois queremos que todas as famílias recebam peças em ótimo estado. Por isso, envie somente os itens que você também compraria, pois aqueles que forem reprovados serão doados a instituições de caridade. Viu como é fácil comprar e vender no Retroca? São milhares de roupinhas em excelentes condições trocadas diariamente no site. Gostou? Não perca tempo e comece a explorar já. O programa Encontro Saudável esteve presente no DigeSul 2015, Congresso Sul-Brasileiro de Doenças Digestivas, que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. Você vai conferir agora as novidades deste grande evento científico. Acompanhe! O coordenador científico do DigeSul e responsável pelo curso de Hands-on em Endoscopia Digestiva, Dr. Marco Aurélio de Assunção, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, falou sobre o objetivo do evento científico. Então, são dois objetivos principais das duas sociedades que estão envolvidas, a catarinense e a paranense de endoscopia. Primeiro é trazer para fora dos grandes centros, como São Paulo, Curitiba, as novas tecnologias na terapêutica de endoscopia, como tratamento do câncer gástrico, câncer de esôfago precoce, as novas técnicas de diagnóstico precoce do câncer de cólon e técnicas de tratamento como hemorragias, perfurações, que é o que está crescendo muito no mundo. O outro aspecto é permitir com que esses médicos tenham acesso a esses novos acessórios em parceria com as empresas, tanto as empresas de equipamentos de endoscopia quanto de acessórios. Então, o nosso objetivo é melhorar a qualidade de tratamento e diagnóstico dos pacientes que esses médicos têm na sua área de atuação. O experiente endoscopista que trouxe o modelo do curso dos Estados Unidos fala sobre a evolução da endoscopia nos dias atuais. Nós temos aqui médicos de Manaus, de Rondônia, de Minas Gerais, quer dizer, um evento não é só um evento regional.
é um evento que tem uma repercussão nacional. Isso para nós é muito bom. A tecnologia, na verdade, a maneira como nós fazemos esse tipo de treinamento é um treinamento original, modelos de simulação nacionais. São bonecos onde nós colocamos o órgão de porco, o estômago, que são retirados de locais onde eles já vão para o abate. Então nós compramos esses estômagos desses animais com tudo legal, registrado. Com essa tecnologia nossa, nós utilizamos a tecnologia que é importada dos equipamentos, fazendo com que esses médicos tenham essa atuação melhor, uma qualidade melhor de atendimento. Infelizmente, esses acessórios são importados, eles são o melhor tratamento para os pacientes, tanto os equipamentos de endoscopia quanto os acessórios. E isso é uma questão que ainda o nosso governo vai ter que resolver, porque a medicina não é que está ficando cara, ela está ficando com uma qualidade melhor. E qualidade, infelizmente, acaba tendo um custo maior. Mas o que nossa obrigação como médico é fornecer a melhor opção de diagnóstico e tratamento para os nossos pacientes. O coloproctologista Univaldo Etsusagai de Cascavel também participou da segunda edição do DIGESU 2015, realizada em Foz do Iguaçu. Essa regionalização desses encontros é muito interessante porque você desloca menos, né? É mais fácil de chegar, já é um grupo mais próximo também, os amigos que a gente já se encontram com mais frequência, né? Então é uma regionalização e formando em blocos, né? Porque o Congresso Brasileiro às vezes é no Nordeste, no Norte, no Sul, e nem sempre os médicos podem ir, principalmente os médicos do interior. Do interior do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, a gente fazendo um congresso perto desses profissionais e eles conhecendo bem a gente, conhecendo os colegas, se torna muito mais agradável o curso, mais factível, mais barato, mais viável para todos os colegas na nossa região. Então, essa é a grande finalidade dessa interiorização desses congressos, desses cursos, né? E a regionalização, ser regional, é um bloco regional. A coordenadora executiva do Congresso Sul-Brasileiro de Doenças Digestivas, doutora Maria Cristina Sartor, comentou sobre a realização do evento que reuniu centenas de especialistas na Terra das Cataratas. Bom, o DIGESU nasceu da ideia de nós termos um maior congressamento e estimular a discussão multidisciplinar de todas as doenças que acometem o aparelho digestivo. Doutora Maria Cristina Sartor destacou a interdisciplinaridade presente no DIGESU, enfatizando a consolidação do evento científico no desenvolvimento e evolução das diversas áreas que contempla. Nós estamos vivendo uma época onde a discussão dos problemas de saúde são muito setorizadas e a gastroenterologia não foge disso. Então, as subespecialidades muito importantes, que são realmente importantes, mas que não podem funcionar de uma forma isolada. Então, a ideia do DIGESU foi reunir todas as subespecialidades que compõem a gastroenterologia, tanto clínica quanto cirúrgica, para que nós voltássemos a discutir o paciente como um todo. E eu acho que nós estamos conseguindo isso, já é a nossa segunda edição. Nós temos enfermagem, nutrição, juntamente com cirurgiões, com clínicos, com hepatologistas, dentro de todas as suas áreas de atuação, buscando a saúde. Eu acho que esse é o grande objetivo. A cobertura completa da segunda edição do Congresso Sul-Brasileiro de Doenças Digestivas, DIGESU 2015, você acompanhará na próxima semana aqui na TV Medicina e Saúde. Bacana essas atualizações científicas, não? Dá um orgulho desses profissionais. Isso mesmo, gente, o Encontro Saudável dessa semana vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais, a gente se vê, até lá!